Se você quer tirar férias, tire-as antes dessa data, porque ninguém sabe o que pode acontecer. Neste exato momento, algo extraordinário está acontecendo atrás da nossa estrela. O objeto interestelar, Atlas. Apenas o terceiro visitante de fora do nosso sistema solar já detectado está em conjunção solar completamente oculto dos nossos telescópios. Há 5 dias, em 21 de outubro, posicionou-se exatamente no lado oposto da nossa estrela em relação à Terra, tornando-se invisível para toda a nossa rede de observação. Exatamente daqui a 3 dias, em 29 de outubro, atingirá o periélio, o ponto mais próximo da nossa estrela em sua trajetória. Nesse momento, 33 gigawatts de radiação solar bombardearão sua superfície. Para se ter uma ideia, isso representa 1/3 da produção total de energia de todos os reatores nucleares dos Estados Unidos combinados, concentrada em um único objeto a 135 unidades astronômicas da nossa estrela. Este é o momento de maior energia em sua jornada de milhões de anos pelo espaço interestelar. E é isso que torna tudo tão fascinante. Se algum processo físico incomum ocorresse, seja a sublimação maciça de gelo, a ativação de processos químicos complexos ou algo ainda mais extraordinário, seria exatamente agora, quando não podemos observar. Essa coincidência temporal levanta questões profundas. Por que esse objeto específico, com todas as suas anomalias já documentadas, está passando pelo ponto de energia solar máxima durante o único período em que estamos completamente cegos? Seria uma coincidência estatística ou haveria algo mais fundamental em jogo? Avi Loeb, professor de Harvard e ex-chefe do Departamento de Astronomia, publicou um alerta que ressoa cada vez mais forte. Se você quer tirar férias, tire-as antes de 29 de outubro, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Essas palavras não são mais especulações distantes. Elas se referem aos próximos 3 dias, a processos que podem estar ocorrendo neste exato momento. O Atlas está sistematicamente quebrando padrões estabelecidos para objetos interestelares. Desde a sua descoberta, o Atlas acumulou uma série de características que individualmente poderiam ser explicadas, mas que em conjunto formam um enigma científico sem precedentes. A primeira anomalia, o alinhamento orbital impossível. A trajetória do Atlas está alinhada com um desvio de apenas 5 graus em relação ao plano da eclíptica, no disco onde todos os planetas orbitam. Para um objeto vindo do espaço interestelar, a probabilidade de isso acontecer aleatoriamente é de apenas 0,2%. Mas isso não é apenas uma curiosidade estatística. É a trajetória ideal para quem deseja acessar múltiplos planetas com o mínimo gasto de energia. Se você estivesse projetando uma missão para visitar Marte, Vênus, Terra e Júpiter em uma única passagem pelo Sistema Solar, escolheria exatamente esse caminho. O alinhamento com a eclíptica maximiza as oportunidades de sobrevoo e minimiza as correções de curso necessárias. A segunda anomalia, uma composição química impossível. Dados espectroscópicos do telescópio Keck 2 revelaram que o Atlas emite níquel em proporções nunca antes vistas em cometas naturais. Na Terra, essa assinatura específica só aparece em processos industriais altamente controlados, especificamente na produção de ligas metálicas pelo processo carbonílico. O níquel está concentrado em uma região de 600 km do núcleo, enquanto o cianeto, outro composto detectado, se estende por 840 km. Se ambos estivessem sublimando naturalmente do gelo, deveriam seguir padrões semelhantes com base na volatilidade sob aquecimento solar. Não. O níquel age como se fizesse parte de uma estrutura organizada e não como uma sublimação aleatória de uma bola de neve suja. A terceira anomalia, composição revolucionária. A análise revela que o Atlas contém apenas 4% de água em massa. Isso é revolucionário.
Os cometas são essencialmente gelo impuro morto. A água deveria ser o componente dominante. Borisov, o cometa interestelar anterior, que todos concordam ser natural, tinha uma composição aquosa típica. Porque o Atlas é fundamentalmente diferente. Mais intrigante ainda, a polarização da luz refletida pelo Atlas é extremamente negativa. Um fenômeno nunca observado em cometas conhecidos, incluindo Borisov. Isso sugere propriedades superficiais ou estruturais únicas. A quarta anomalia, massa e escala extraordinárias. Estima-se que o Atlas tenha 33 bilhões de toneladas, 1000 vezes mais massa que Borisov, e 1 milhão de vezes maior que Oumuamua, com um diâmetro mínimo de 5 quilômetros. Possui massa suficiente para transportar cargas úteis significativas pelo espaço interestelar. Para se ter uma ideia, essa massa permitiria o transporte de milhares de sondas do tamanho de carros ou centenas de estruturas maiores, mantendo ainda a capacidade de manobra com a energia disponível no periélio. A quinta anomalia, a misteriosa anticauda. Entre julho e agosto, o Atlas desenvolveu uma anticauda material ejetado em direção à nossa estrela, contrariando o comportamento normal de um cometa. A análise confirmou que não se trata de uma ilusão de perspectiva. O material estava realmente sendo ejetado contra a pressão da radiação solar, sugerindo processos energéticos internos ativos. O projeto LOB criou uma escala de avaliação de 0 a 10 para objetos interestelares potencialmente artificiais. O Atlas obteve uma pontuação de 4 não conclusiva, mas significativa o suficiente para justificar uma investigação séria, utilizando recursos de defesa planetária. A reação das instituições científicas e de defesa ao Atlas tem sido extraordinária e, em alguns aspectos, alarmante. Pela primeira vez na história, protocolos normalmente reservados para ameaças de extinção foram ativados para um objeto que não pode nos afetar diretamente. Ativação da Rede de Defesa Planetária. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides. ION. Criada especificamente para detectar e rastrear objetos que ameaçam a civilização, realizou uma intensa campanha de monitoramento de 3 meses para o Atlas. Isto é inédito. A IAWN não desperdiça recursos com objetos científicos interessantes. Ela existe para prevenir eventos de extinção. A campanha começou em 27 de outubro, 2 dias antes do periélio, e continuará até janeiro de 2026. Isso significa que a decisão foi tomada com base em dados pré-periélio, sugerindo que as anomalias já documentadas eram suficientes para justificar o tratamento como uma ameaça potencial. Mas eis o paradoxo. O Atlas não está em rota de colisão. Sua aproximação máxima será a 1,8 unidades astronômicas além de Marte. Não há possibilidade física de impacto. Então, por que ativar os protocolos de defesa planetária? O silêncio ensurdecedor da NASA. As imagens de mais alta resolução do Atlas foram capturadas pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter da NASA em 3 de outubro, quando o objeto passou a 190 milhões de quilômetros de Marte. A câmera, localizada em um ponto elevado da Terra, possui resolução de 30 quilômetros por pixel, a essa distância 3 vezes melhor do que as melhores imagens do Hubble. Essas imagens permanecem inéditas. A Vilob solicitou publicamente acesso a elas, mencionando repetidamente o assunto em posts de blog e e-mails diretos à NASA. O silêncio em resposta é notável, especialmente considerando que essas são as fotografias mais detalhadas do objeto que existem. Em nítido contraste, a Agência Espacial Europeia
tem sido relativamente transparente. A sonda ExoMars Trace Gas Orbiter fotografou o Atlas e divulgou dados que mostram uma aparência cometária clássica, um ponto difuso com uma pequena cauda. Tranquilizador até que se examine a análise espectroscópica dos mesmos dados que revela uma composição química anômala. Cenários físicos e suas implicações. A física permite múltiplas explicações para o comportamento do Atlas. Cada cenário tem implicações profundas para nossa compreensão de objetos interestelares e processos cósmicos. Cenário 1. Cometa. Natural exótico. O Atlas pode ser um cometa com composição incomum, formado sob condições radicalmente diferentes das do nosso sistema solar. Outros sistemas estelares possuem metalicidades diferentes, temperaturas de formação distintas e processos químicos que não ocorrem aqui. As emissões de níquel podem resultar de processos carbonílicos naturais no núcleo, reações químicas espontâneas sob condições específicas de temperatura e pressão. A baixa concentração de água sugere formação em uma região de poros voláteis, talvez próxima a uma estrela jovem e quente. Este cenário explica as anomalias químicas, mas apresenta dificuldades com o alinhamento orbital e a sincronização perfeita. Coincidências acontecem, mas múltiplas coincidências simultâneas testam a credibilidade estatística. Cenário 2. Fragmentação controlada. O objeto pode estar se desintegrando de maneira altamente organizada, liberando componentes internos com propriedades físicas e químicas distintas. Isso explicaria as emissões anômalas e as variações de composição observadas. A fragmentação poderia ser desencadeada pelo aumento do aquecimento solar à medida que se aproxima do periélio. Estruturas internas preservadas por milhões de anos no frio interestelar começam a sublimar ou a reagir quimicamente quando expostas à intensa radiação solar. Cenário 3. Manobra orbital ativa. Se algum processo alterar a velocidade do Atlas durante o periélio, observaríamos mudanças orbitais mensuráveis nas semanas seguintes. Uma desaceleração de apenas alguns quilômetros por segundo seria suficiente para manter o objeto permanentemente no sistema solar. O periélio oferece a janela energética ideal para tais manobras. É o momento de velocidade orbital máxima, quando qualquer impulso aplicado é amplificado pela mecânica orbital, resultando no famoso efeito Oberth, utilizado por todas as missões interplanetárias. Cenário 4. Ejeção de componentes menores. O Atlas pode liberar fragmentos ou componentes menores durante o aquecimento máximo do periélio. Com sua massa estimada em 33 bilhões de toneladas, ele poderia ejetar milhares de objetos menores e ainda manter sua integridade estrutural. A comunidade astronômica está profundamente dividida em relação ao Atlas, refletindo tensões fundamentais sobre como a ciência deve lidar com anomalias e incertezas. Jason Wright, astrônomo da Penn State, publicou uma das críticas mais devastadoras ao trabalho de Loeb. Em uma postagem de blog intitulada simplesmente sobre a suposta ausência de coma, Wright argumenta que Loeb interpretou erroneamente o funcionamento do rastreamento de telescópios. Ao rastrear um cometa em movimento, você mantém o núcleo nítido enquanto o fundo fica desfocado. É claro que nesse modo de imagem, a coma difusa não é vista claramente. Quanto aos cálculos de tamanho, Wright contesta a afirmação de Loeb de que ele assumiu o albedo do asteroide com refletividade de 5%, para maximizar as estimativas de tamanho. Se Atlas for um cometa, teria um núcleo menor rodeado por uma coma brilhante e não a massa gigantesca calculada por Loeb. Loeb responde que seus críticos estão tão apegados às explicações convencionais que descartam reflexivamente as evidências anômalas.
Ele argumenta que suas ideias são descartadas muito rapidamente. Wright acusa Loeb de burlar a revisão por pares, publicando diretamente em blogs e entrevistas antes de submeter artigos formais. Loeb responde que o sistema de revisão por pares é lento demais para fenômenos transitórios. A revista Atlas não vai esperar meses para que os comitês editoriais deliberem. Atualmente, as casas de apostas atribuem probabilidades de 75% para cometa natural e 25% para cometa de origem artificial. Essas não são probabilidades científicas, mas sim julgamentos humanos agregados. Mas eles nos dizem que não há consenso. É uma profunda incerteza que se desenrola em tempo real. Os próximos meses oferecerão 3 oportunidades distintas para resolver definitivamente o mistério do Atlas. 4 de novembro, sobrevoo da JUICE. A sonda JUICE, da Agência Espacial Europeia, fará a primeira observação pós-periélio, passando a 64 milhões de quilômetros do Atlas. Esta será nossa primeira oportunidade de ver como o objeto se transformou após a exposição a 33 gigawatts de radiação solar. Se o Atlas executar uma manobra durante o periélio, os efeitos serão evidentes nos dados do JUICE. Serão mensuráveis mudanças de velocidade de apenas alguns metros por segundo. No dia 19 de dezembro, durante a aproximação máxima da Terra, o Atlas passará a 1,8 unidades astronômicas da Terra. Todos os principais observatórios terrestres estarão apontados para o objeto. O telescópio espacial James Webb será capaz de detectar assinaturas térmicas e composição molecular com resolução extraordinária. Em 16 de março de 2025, o encontro com Júpiter. Atlas passará a 54 milhões de quilômetros de Júpiter com a sonda Juno da NASA, fornecendo observações de ponta. Se o objeto liberou componentes menores durante o periélio, alguns podem estar em trajetórias que os aproximem de Júpiter neste momento. Cada janela de observação se baseará na anterior. Se o objeto se comportar exatamente como a mecânica celeste prevê, confirmaremos que os cometas interestelares podem ter propriedades surpreendentemente diversas. Se surgirem desvios, enfrentaremos um novo tipo de fenômeno que desafia a categorização atual. Em 3 dias, ocorre o periélio. Em 3 semanas, começam a chegar os primeiros dados pós-apagão. A questão central é elegantemente simples: a trajetória do Atlas irá mudar. Se o objeto seguir as leis da gravitação pura, confirmaremos que os cometas interestelares podem ter propriedades surpreendentemente diversas. Aprenderemos sobre os processos de formação em outros sistemas estelares e sobre como diferentes ambientes químicos produzem objetos com características únicas. Se surgirem desvios orbitais, se forem detectadas acelerações não gravitacionais, se surgirem múltiplos componentes onde esperávamos apenas um, estaremos diante de um novo tipo de fenômeno. Não necessariamente artificial, mas certamente algo fora da nossa experiência anterior. A beleza da ciência reside no fato de que a natureza sempre tem a palavra final. O Atlas está prestes a nos proporcionar esse teste de realidade de uma forma que poucas descobertas científicas conseguem. O período de inatividade termina em novembro. Telescópios ao redor do mundo voltarão a captar o objeto e então saberemos se estamos observando uma composição química exótica de outro sistema estelar ou algo que desafia a classificação atual. Independentemente do resultado, ele já expandiu nossa perspectiva. Isso já nos obrigou a questionar pressupostos e a confrontar nossa própria ignorância sobre o vasto cosmos que habitamos. Em 3 dias, processos que podem redefinir nossa compreensão do universo estarão ocorrendo atrás da nossa estrela, invisíveis e indetectáveis. Em 3 semanas, começaremos a ver os resultados.
O mistério do Atlas está prestes a ser resolvido.